senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações que a gente está sempre colocando no nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro, você encontra também esse podcast em qualquer das principais plataformas de podcast da atualidade, que se você usa é a sua plataforma predileta, só buscar lá por Talk 2, o número 2 e Biz, depois que você nos encontra. E hoje nós vamos falar sobre gestão da mudança. O que é de fato gestão da mudança e como se gerencia a mudança num mundo que muda o tempo todo, cada vez mais rápido? Para conversar, para bater esse papo aqui com a gente, eu trouxe um amigo e um profissional fera na área, que é o professor Jimmy. Professor Jimmy, bem-vindo ao Talk to Biz. Professor Jimmy Correia, por favor, com o nome completo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Também vou fazer isso, né, Brunão? A gente nunca sabe o horário que a galera tá ouvindo, então... É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí, falar sobre gestão da mudança e esses fenômenos que estão ocorrendo, principalmente, né, sendo acelerados nesse novo normal. Legal. Jimmy, acho que o primeiro ponto do nosso bate-papo acho que muita gente talvez tenha ouvido falar do termo, né, gestão da mudança, mas muitos não conheçam exatamente do que se trata, porque todo mundo imagina assim, bom, vai gerenciar alguma coisa que está mudando, mas o que vem a ser gestão da mudança de fato e como ela se aplica no nosso dia a dia dentro de uma empresa? Importante falar sobre isso, Bruno, porque hoje nós vivemos uma realidade, né, em que a mudança ela veio para ficar de forma permanente, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias. Várias empresas que torciam o nariz, por exemplo, para a prática do home office, hoje tiveram que se adaptar exatamente para proporcionar isso aos seus funcionários, porque senão não iriam sobreviver. Aliás, várias também não sobreviveram, né? Sim, a esse conjunto aí de crises, né? E crises, né, Bruno? Não apenas econômicas, tecnológicas, sociais também. Tive um aprofundamento dessa crise. Essa pandemia aí causada pelo coronavírus, ela trouxe reflexões profundas, mas não apenas nessas questões que a gente acabou de falar, né? Mas também no local de trabalho. As pessoas tiveram que mudar os seus escritórios para dentro de suas casas, né? E aí funcionar de forma remota. Hoje algumas até estão tentando ensaiar um certo retorno, mas de uma maneira híbrida até, né? Vários bancos, por exemplo, caso do Itaú e do Banco Santander, né, amplamente noticiado, a própria revista Exame fez uma matéria sobre isso, né? Eles reforçaram que eles devolveram vários prédios, eles entregaram vários prédios, exatamente porque a maior parte da equipe hoje está trabalhando em home ou também fazendo uma parte do trabalho em menores espaços. Então, eles conseguem ter um menor espaço e alternar o número de pessoas. Faz um rodízio, né? E isso tem ajudado, né? Principalmente essa questão. E essa gestão da mudança, né? Vários projetos foram acelerados. Então, alguém que tinha um projeto de melhorar uma infraestrutura tecnológica, por exemplo, em 5 anos, teve que fazer isso em 5 semanas. Né? Para você ver a loucura disso, né? Sim. E essa gestão, ela trouxe, né? Ela existe exatamente para ajudar os negócios a planejar essas transformações, né? E não somente reagir. Então, você tem aí uma pegada mais proativa, né? Porque normalmente se vem só para reagir, vai chegar um momento que talvez a empresa não tenha capacidade para isso. Então, antever possíveis problemas ou acaba sendo também um diferencial que está inserido no DNA da gestão de mudanças. Né? Isso foi uma loucura, né, Jimmy? Porque se a gente pegar... Quer dizer, o mundo já vinha num ritmo acelerado. Mas se a gente pegar de março do ano passado para cá,
como você falou, muitas empresas tiveram que fazer a tal transformação digital em 5 semanas. Né? Nós que somos do segmento de ensino, por exemplo, muitas empresas não tinham quase nada no digital, tinham poucas, tinham um básico ali no digital. E, de repente, todo mundo teve que virar a chave para poder dar conta dessa nova realidade. Né? E o novo normal que você falou aí. E muita gente ficou pelo caminho, né? Muita gente não conseguiu. Muita gente não conseguiu, exatamente porque navegar nesse mar aí que a gente fala, né? Esse mar revolto das mudanças não é uma coisa fácil, né? Mas com preparação, com foco, com planejamento. A gente fala que planejamento é uma forma, é um caminho que a empresa busca para alcançar os seus objetivos. A gente consegue, né? Se consegue fazer. Mesmo não tendo ali os mesmos indicadores financeiros de outros tempos, né? Mas se prepara pelo menos para manter ali aquele equilíbrio, né? Aquele ponto de equilíbrio para que momentos melhores consigam surgir. E aí, Bruno, é questão crucial, né? A implementação ali de tecnologias, processos e mudanças. E aí a gestão da mudança vem. Porque muitas vezes, né, o colaborador também tem isso, tá, Bruno? O colaborador muitas vezes percebe, né, só o lado negativo da mudança, né, como alteração ali de fluxo de trabalho, uma perda de produtividade. Mas a grande questão hoje é que as empresas estão buscando exatamente uma diversidade, né, buscar um trabalho, porque são vários desafios, né? Hoje a gente fala que o líder, né, por exemplo, ele é aquele no-touch, né? Você não toca, ou seja, você não convive com o líder muitas vezes. O líder, ele acaba não conhecendo sua equipe. Várias pessoas que eu conheço, né, acabaram entrando numa empresa, foram contratados no meio dessa pandemia, mas não conhece fisicamente ninguém, porque o processo foi todo remoto. Sim, e eu tenho visto, Jimmy, muitas vagas de trabalho remoto, já de gerente, diretor, e as empresas já estão nessa vibe, contratando a galera para trabalho remoto. Então, realmente, muita gente que for contratada daqui por diante vai conviver remotamente com suas equipes, né? É uma mudança drástica, né? E essa mudança, né, esse mundo, né, que a gente está vivendo agora, né, tem essa expressão que falam, né, o novo normal, ela é imperativa, né? Tem que ser feita. O que a gente vai ter que fazer, e a gestão da mudança auxilia muito nessa questão, é tentar se adequar aos novos tempos, né? E isso tem uma palavra, né, que a gente usa muito em negócios, que é a resiliência. A capacidade que eu tenho que eu devo, né, fazer para me adaptar às situações e às conjunturas. A gente tem que ter um controle dessas transições também, porque mudar muito rápido, né, como a gente até falou ali, às vezes a empresa ela vai tomar um baque muito grande. Então, a gestão da mudança, ela procura ali otimizar os resultados, os recursos da própria empresa, buscando ali uma produtividade um pouco maior. Agora, Jimmy, esse campo de estudos, né, que é a gestão da mudança, eu imagino que essa área tenha se ganhado mais evidência a partir, sei lá, dos anos 80, anos 90, quando as coisas começam a se acelerar de fato. Porém, agora, há de convir que acelerou demais, né? De repente, a coisa ganhou uma velocidade insana. Aí eu pergunto a você, a gestão da mudança também mudou por conta dessa aceleração que a gente teve com pandemia e com uma série de situações que a gente está vendo aí de algum tempo para cá? Com certeza, sua pergunta é altamente pertinente porque mudou muito, né, essa mentalidade. Aliás, hoje, né, as organizações elas estão procurando construir propósitos e ter uma orientação também mais empreendedora. Ou seja, de alguma maneira tentar integrar novas coisas, né? Ampliar, por exemplo, as chances de inovação, ampliar potenciais parcerias, potenciais elementos de crescimento empresarial. Vou te dar até um exemplo. Ontem, né, numa universidade que eu atuo, teve um evento com a diretora do Tinder. Legal, né? Legal. Na área de relacionamento e tal. E ela falou que eles estão fazendo uma campanha, né? Tentando fazer agora uma campanha usando a ferramenta TikTok. E se você lembrar a ferramenta TikTok, né? Quando ela começou lá atrás, eram crianças, né, dançando, e dali a pouco você viu que os pais começaram a caminhar, né, andar também, brincar com as crianças, e hoje ele virou um fenômeno, tanto que você tem os TikTokers,
né, que são os influenciadores. Você tem que buscar essa sinergia e ela está buscando também parcerias. Tem até uma que bem legal também entre a Havaianas, que foi, e a Doritos, da Elma Chips, né? Então estão lançando ali, estão fazendo possíveis até parcerias que a gente nem imaginava. Mas aí você tenta criar alguma sinergia, algum fortalecimento. Uma coisa que a gestão da mudança trata, Bruno, e pessoal, é que, na verdade, né, a gente não pode ter medo de mudar. Então, a gente vai ter que mudar. Quantas pessoas não se reinventaram nessa pandemia, por exemplo? Quantas pessoas não descobriram novas habilidades? Quantas pessoas não partiram para o próprio empreendedorismo? Ali, fazendo também outros testes, indo para outras áreas, né? Então, assim, a gente acaba descobrindo também, em cada um de nós, o próprio potencial. Então, você tem aí outras possibilidades de se reinventar. E tem uma expressão, tem uma ferramenta que a gente usa muito também, atrelada à gestão de mudanças, que é compreender aquele que a gente chama de mundo VUCA, né? E ele tem aquelas iniciais, né? O V de volatilidade, o U seria incertaine, que na verdade é incerteza, complexidade e ambiguidade. Então você junta os 4, né? Por exemplo, a própria volatilidade, quando a gente fala em mudança, né? As mudanças hoje são muito rápidas. Ainda mais agora, né? Pós-Covid. Né? Então você tem o mundo antes da Covid e pós-Covid. A gente fala muito, por exemplo, do próprio rádio, né? O rádio levou ali 40 anos para alcançar uma audiência de 50 milhões de pessoas. A televisão conseguiu esse objetivo em 13 anos. E a internet em 4, quando foi surgindo. Então você tem aí todo um dinamismo. Eu até cito outro exemplo, né, dessa questão da mudança também. Você fala, a gente fala assim, por exemplo, cadê as videolocadoras, né? Cadê as lan houses? Ah, mas na minha rua ainda tem lan house. Gente que fala, alunos falam, né? Eu falo assim, pô, mas cara, pode até ter lan house, mas eu te garanto que ela vende bala, tira cópia de documentos, vende bebida ali, água, vende sorvete, Coca-Cola. Se não se reinventar, já era. Você tem a questão também da incerteza, né? Que é você tentar antecipar alguns resultados. É isso que a gente fala dessa mudança proativa, de você estudar o cenário, tentar analisar. Complexidade, a gente fala dessa mistura, né? Muitas vezes de um gestor ter que tomar várias decisões baseadas em N fatores ao mesmo tempo. Ele tem que avaliar cliente, ele tem que avaliar mercado, ele tem que avaliar economia, ele tem que avaliar aspecto político. Então, isso é muito difícil. Por isso, a gente usa a questão da complexidade. E ambiguidade, completando aí o mundo VUCA, é se lembrar de que as realidades, na verdade, elas não são as mesmas. Então, o que é real, a realidade de uma empresa ou de uma pessoa não é a mesma da outra. De alguma maneira, entender um pouco mais essa questão binária, né? Dessa questão do outro, né? E é importante a gente se posicionar nisso. Por exemplo, você pega o Face, né? Facebook, né? Que a galera usa. Hoje está mais no Instagram, né? Sim. Mas Face, por exemplo, o usuário ele tem acesso ali a pelo menos 56 possibilidades de gênero para definir, de repente, o público-alvo do negócio dele. Então, você consegue tratar e atender demandas pautadas na diversidade. E aí você consegue contemplar isso sem aquele medo de errar. Você está estudando também novas possibilidades. Então, você reforça muito essa cultura também dentro das organizações, e o Facebook faz isso, assim como N organizações já estão fazendo também, que é desenvolver a cultura do intraempreendedorismo, para poder buscar criatividade e resultados. Agora, Jimmy, você falou aí dos pontos de mudança, do VUCA e da complexidade. A partir disso, né, que você está lidando com tantos fatores ao mesmo tempo, tem um perfil de profissional ideal para se trabalhar com gestão de mudança? Ou, na verdade, até por ser um negócio tão amplo, de tantas possibilidades diferentes, você acaba também não tendo um perfil, e de repente você vai me perguntar assim, Bruno, até tem o perfil, depende da mudança, de qual mudança estamos falando, mas no geral tem um perfil profissional para atuar nessa frente? Tem. É um profissional que não tem medo de errar, é um profissional que, de alguma maneira, se aperfeiçoe constantemente. Hoje, que tem um perfil também estratégico, exatamente porque ele vai ter que analisar ali essas mudanças, os aspectos
políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, observar também a questão dos clientes, essa mudança de postura deles, né? Muitos clientes hoje, até pelo aspecto econômico, né? Estão sendo mais cautelosos nos seus gastos, estão cortando muitos gastos. Então, as empresas vão ter que, de alguma maneira, chegar. Por exemplo, você pega aí a questão de produtos substitutos, né? Você tem aí, por exemplo, as televisões a cabo, né? As populares TVs a cabo já tendo aí uma dificuldade, mais de 1 milhão praticamente de pessoas cancelando planos e migrando ali para plataformas streaming, né? Netflix, Amazon Prime. E aí você tem esse desafio. Esse cara ele vai ter que, de alguma maneira, buscar alternativas para criar. Eu, por exemplo, aqui eu iria cancelar a minha, o cara me ofereceu um combo aqui e um desconto de quase 50%. Eu aceitei na hora. E vou ficar 1 ano pagando ali quase 50% a menos, mantendo os meus canais. Isso é negociação. Tem que ter habilidade de negociação também. Empatia, é a capacidade que se tem de entender o outro. Isso também é importante. Conhecer as dores do cliente também ajuda muito nessa questão até de adaptação esses novos tempos, né? Enfim, você tem também a comunicação, que na verdade a comunicação é importante, e uma agilidade também, né, Bruno? Decisória, né? Porque não posso esperar ali também ad eternum, né? Tenho que ter ali um foco exatamente para poder realinhar o que eu tenho que realinhar e atender o cliente da melhor maneira possível. Sim, e tem que ser um camarada extremamente flexível, né, o Jimmy? Como você falou, acho que negociação, porque é aquilo que você disse mais cedo também, todo mundo fala em mudança, mas ninguém quer mudar, né? E a principal briga que se tem hoje dentro das empresas é quando você tenta mudar qualquer coisa, alguma coisa que já está estabelecida, às vezes nem é grande, não é nem que está estabelecida há tanto tempo, às vezes o negócio está funcionando há alguns meses só, mas se é preciso fazer uma mudança, você tem ali todo uma problemática, né? Quer dizer, é difícil fazer a galera mudar, né, Jimmy? Mas nesse caso, a mudança ela é praticamente inegociável, né? Exatamente porque os hábitos dos consumidores também vêm sendo alterados, né? E aí, por exemplo, a gente pega a situação de determinadas empresas, né, que não se adequam e aí acabam sendo engolidas pela concorrência. A gente também tem esse pilar, né, a ser analisado. E ganha muito corpo nesse momento também aquilo que nós chamamos de soft skills, habilidades mais comportamentais, mais de uso de inteligência emocional. São ali aquelas habilidades que ajudam muito, né? A questão da flexibilidade, exercício da empatia, resiliência, elas ajudam muito o gestor nessa tomada de decisões. As hard skills, elas são importantes, que são aquelas habilidades técnicas, acadêmicas, mas eu consigo, por exemplo, treinar um funcionário, ou fazer um curso, ou pagar uma faculdade, ou um MBA para ele. Mas, por exemplo, as habilidades comportamentais, elas são mais difíceis de você, daquele profissional conseguir. Então, ela tem que ser exercitada sempre. E pressupõe uma mudança atitudinal. Como você mesmo falou aí com muita propriedade. Nem todo mundo quer mudar. Mas quem tem essas soft skills, ele consegue com mais facilidade, digamos assim, esse processo. Legal. Jimmy, meu amigo, para a gente aí caminhando para o nosso encerramento, a gente sabe que mudança dentro da organização tem muito a ver também com cultura organizacional. E aí, óbvio que a gente sempre vê a parte de cultura organizacional como uma coisa boa, não é isso? Porque, afinal de contas, se eu estou falando de uma empresa que tem uma boa cultura organizacional, é uma empresa que tem estratégia, que está bem direcionada, tem um foco, tem um histórico ali, tem coerência nas suas atitudes, então a galera está vendo o progresso de alguma ideia ou de alguma abordagem estratégica. Porém, muitas vezes essa empresa também tem que mudar, porque tudo muda, como você falou aí, tudo vem mudando muito rápido, é imperativo que o camarada mude para ele sobreviver. E aí, nesse ponto, a cultura organizacional, né, que já está muito estabelecida, pode ser que é um ponto bom, né, que é um ponto positivo para a organização que a estabelece, mas pode ser um problema, um empecilho para que a gente tenha uma gestão de mudança tão ágil, ou de repente não. A boa cultura organizacional, estando bem estabelecida, ela vai inclusive facilitar esse processo
de mudança dentro da organização? Olha, excelente pergunta, porque o que a gente tem visto é o seguinte: não é fácil mudar, não é fácil inovar, não é fácil rever conceitos, ou até pré-conceitos, ou seja, ideias já pré-concebidas, né? Às vezes a pessoa vai ter que sair sim da zona de conforto, então é desafiador, né? Fazer mudanças nas organizações, até em nós mesmos, né? Porque, na verdade, no caso das empresas, já há uma cultura, né, organizacional, digamos assim, estabilizada. É aquela que cria uma certa familiaridade para os indivíduos. Então, muitas pessoas se ancoram nisso e acabam sendo mais resistentes a essa mudança. Só que quando a gente menciona, né, a ideia da gestão de mudança, isso tem que ser uma coisa top-down. Ou seja, Sim, do topo, bem lembrado, Jimmy, bem né? lembrado. Da alta direção, passando ali pelo nível tático e indo para o nível operacional. Então, assim, na gestão das mudanças, né, ou de mudanças, as equipes são preparadas e capacitadas, então envolve treinamento, forma de adaptação, né? Muitas pessoas passaram, né? Você até falou aí muito bem, né? Muitas pessoas passaram a ter que usar plataformas. Por exemplo, na nossa área acadêmica, né? Nós tivemos que usar ali várias plataformas. Eu uso várias. Eu uso o Microsoft Teams, Google Classroom, Collaborate. Estamos usando aqui o Zoom. Sim. Várias, né? A gente já passou por todas, né? Do ano passado para cá, a gente usou, até acho que a gente nem imaginava que existiam, a gente teve que usar. Pois é, e aí a gente diz, né, que, na verdade, tem um impacto, né, nessa produtividade. Então, a gente consegue ali, de alguma maneira, quando tem uma equipe já mais coesa, imbuída dos seus objetivos e consciente pela cúpula, né, que a cúpula, na verdade, são os grandes patrocinadores da ideia de mudar. Então, nesse cenário, né, a gente diz que a própria empresa acaba se adaptando para uma cultura mais ágil. Uma cultura mais ágil significa, né, uma nova cultura corporativa, significa que os profissionais precisam ali estar atualizados sobre essas transformações. Exatamente para que a gente consiga retomar, por exemplo, o aspecto social, o aspecto econômico. E muitas empresas têm feito isso. Têm ali buscado essa coisa, mas assim, é preciso entender também que o colaborador ele é uma parte frágil, né? Muitas vezes ele passa por transformações até na própria rotina dele. Então, há de se convir que é importante também a empresa, nesse cenário, Bruno, qualificar também seus líderes exatamente para agirem como líderes, procurando entender ali as pessoas, procurando entender ali o porquê talvez aquele resultado não foi daquela maneira, antes de fazer qualquer crucificação, digamos assim. Por Sim. Isso a gente diz que nesse novo normal, o capital humano da organização ele é essencial, mas eu tenho que compreender, e isso a cultura tem que ajudar, porque dentro da cultura a gente também tem os valores organizacionais, que a gente diz que é o caráter da empresa, né? O que é como a empresa age, né? Então é necessário ali criar mecanismos para poder enfrentar esse momento de adversidade, essa conjuntura, e conduzir a essa nova realidade, para que essas transformações elas possam ocorrer de uma maneira menos pesada, digamos assim, menos conflituosa. Jimmy, uma última pergunta aqui. O que vem por aí? Quem trabalha com gestão de mudança, o que deve esperar para os próximos anos? Futuro da gestão da mudança, Jimmy? Olha, é um futuro que nos atinge, né? Porque a gente vê aí que nós estamos cada vez mais conectados, né? O mundo de hoje ele está muito mais conectado. Um vírus que veio da China, que pegou o mundo inteiro. É uma tendência, Bruno, que a gente tenha mudanças. Vários estudiosos falam nisso, tá? Até infectologistas, né? Falam que o mundo ele tem que se preparar para uma nova pandemia a cada 10 anos. Vai ser parte da rotina, né? Praticamente. Vai ser. Com detalhe, né? Com detalhe. Só que agora as organizações e as pessoas têm mais experiência. Tem uma experiência. Seja ela boa ou ruim, mas tem. Então, assim, mudanças mais rápidas é o que a gente vê para o futuro. Mudanças mais complexas. E mais, assim, vai exigir mais do trabalhador que ele seja multifuncional, multitarefas. Então, ele vai ter que ter múltiplas skills, inclusive as soft skills que nós mencionamos aqui. Então, assim, vai haver uma necessidade muito grande de se estruturar mais os negócios,
buscando essa produtividade e qualidade das entregas, ou seja, eu vou ter que tentar diminuir ao máximo o retrabalho, né? Porque retrabalho significa perda de tempo, de dinheiro, de pessoas, enfim. E eu ainda vou ter um desafio, principalmente na área de marketing também, que é atrair e fidelizar o maior número de clientes para tentar alavancar esses lucros. Então, não é uma coisa fácil, né? Fazer com que haja esse retorno, principalmente nos tempos atuais. Poxa, quero agradecer ao meu amigo, meu irmão Jimmy Correia. Jimmy, que bom te receber aqui no Talk to Biz, meu irmão. Poxa, excelente papo. Obrigado aí pela sua participação, pela todo o bate-papo aí sobre gestão de mudança, e temos esse cenário turbulento aí pela frente, meu amigo. Espero que você volte muitas e muitas vezes aqui para o Talk to Biz. A casa tá sempre à disposição. Quando você quiser voltar, só falar comigo, poxa. Bruno, eu fico honrado com o seu convite. Todas as vezes que você chamar, eu estarei aqui presente, porque eu entendo que um convite seu é uma convocação. Então, e você é uma pessoa que tem feito um trabalho de excelência, tem ajudado muita gente. Eu mesmo sou fã do programa, de todas as iniciativas que você tem. Então, cara, desejar o máximo de sucesso aí para você, para todos aqueles que estão nos ouvindo, e de alguma maneira desejar aí tudo de melhor, e a gente está sempre à disposição. Pô, muito obrigado. Eu que fico honrado com essas palavras. Sabe que aqui eu faço podcast, mas você sabe que eu sou professor, né, como você. Então aqui a ideia é realmente passar bom conteúdo, né? Passar conhecimento. Eu brinco até com os ouvintes sempre no final do programa, eu falo, vamos compartilhar isso aí, vamos manter essa corrente do bem para compartilhar bom conhecimento sobre os temas que a gente trata aqui, de negócios, de marketing, de estratégia, e você vem aqui também para brilhantar, para qualificar ainda mais esse conhecimento que a gente trabalha aqui no nosso humilde e honesto podcast. Obrigado, meu irmão, mais uma vez, pela sua presença. Ô Jimmy, deixa eu te perguntar, quer deixar tu endereço de site ou alguma coisa de contato? Quer deixar aí para a galera te seguir? Posso colocar o meu Instagram, se quiserem, né? A gente pode falar um pouco mais lá, @Professor Jimmy Correia 1. Show de bola. Então sigam lá o Jimmy para saber mais sobre gestão de mudanças e outros temas ligados à área de business. Valeu, Jimmy. Obrigado mais uma vez. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia. Você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn. Bruno_Talk to Biz no Instagram. Podem adicionar, me sigam por lá, mandem perguntas, mandem sugestões de tema e mande o feedback de vocês, que é sempre muito legal e muito positivo essa troca. O nosso podcast está lá disponível nas principais casas do ramo. Então, se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir a sua música, os seus programas preferidos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Você já sabe, basta buscar por Talk to Biz, que você nos encontra. E você pode ir também diretamente nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com, talktobiz.com.br, ou no Anchor, que é o gerador do feed, né? Anchor.fm/talktobiz. Sempre é importante lembrar, como eu conversei ainda há pouco com meu amigo Jimmy, a gente sempre pede, né? Se você é nosso ouvinte, se você curte o nosso conteúdo, está aqui semanalmente acompanhando os nossos programas e gosta, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos manter essa corrente do bem aí, compartilhando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, estratégia e outros tantos temas que a gente trata aqui. É isso, meus amigos, hoje eu vou ficando por aqui, um abraço e meu agradecimento mais uma vez ao meu amigo, meu irmão Jimmy Correia, e nos vemos na próxima. Até lá!